Olha só, para a gente poder já avançar um pouco na matéria e eu finalizar a aula com os exercícios que foram pedidos no final da primeira aula, eu vou dar uma paradinha no nosso papo de cinemática para poder nos municiar com ferramentas indispensáveis para a gente entender um pouco melhor a física e, portanto, a natureza. O homem, percebendo que existiam grandezas físicas que eram mais delicadas que as grandezas que originalmente nós conhecíamos, percebeu a necessidade de fazer uma setinha para representar as grandezas vetoriais, aquelas que têm modo, direção, sentido e unidade. Para que a gente se acostume então a representar grandezas vetoriais, nós temos que saber mexer com vetores. Vetor é uma seta. Vetor é uma seta. Essa seta tem direção, que é a linha que faz o corpo do vetor. Tem sentido, que é a cabecinha do vetor, é o sentido. E o tamanho do vetor é o módulo, é o valor dele, tá? Relacionado com o seu valor. Então imaginem vocês que o cara te forneceu alguns vetores, A, B e C, e te pede lá para operar esses vetores A mais B. Uma das maneiras de operar os vetores A mais B é através da regra do polígono. Olha como ela é simples, essa regrinha do polígono. É a minha predileta. Já passei? Que bom ver se ela não fala isso, o retardado ia ficar falando isso. Já fiz também 2A menos B mais 3C, também já fiz, né? Então eu já falei de decomposição também. Decomposição não? Então tá. Então tá. Salvou a pátria. Então tu vê, na aula passada eu te mostrei que se um vetor não está numa posição adequada para a gente pensar nele fisicamente, eu posso decompor. Cuidado, hein? Quando eu decompus da primeira vez, o ângulo estava aqui com horizontal, certo? Dessa vez eu vou decompor o ângulo ali com a vertical, só para tu sentir a diferença. Antes era V o vetor mamãe, né? Agora é F. Nome do filhote? Fx, porque está no eixo X. Pontilhada paralela. Saber desenhar o vetor componente é indispensável, tá? Organizadamente, assim. Porque tem questões que tem uma série de decomposições a se fazer. Quando eu ia decompor vetor lá no terceirão, eu olhava o triângulo retângulo que se formava entre os vetores e fazia seno de beta é o cateto oposto, que seria o Fx, sobre a hipotenusa, que é o F. Está dividindo, passa multiplicando. Fx é F vezes seno de beta. Se eu fizesse o cosseno de beta, que é o cateto adjacente, junto, sobre a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, F. Está dividindo, passa multiplicando, F vezes cosseno de beta. E professor, ficou diferente daquele que tu fez antes. Claro, por isso que não adianta decorar que o x vai ser cosseno, que o y vai ser seno, porque depende da posição do ângulo. Se eu estivesse olhando para o ângulo alfa, ficaria Fx é F vezes, entre o vetor componente e o vetor original está com ângulo cosseno de alfa. Fy é igual a F entre o vetor original e a componente está sem o ângulo alfa, seno de alfa. Então, o importante é tu saber a verdade, né, que a decomposição veio do triângulo retângulo, mas é importante saber o macete para decompor bem rapidamente, certo? Então, faltou só comentar isso para que eu possa fazer um exemplo para vocês de lançamento oblíquo. Vou fazer um exemplo, já vou resolver a questão dos colegas. O exemplo clássico que eu tento fazer em cada aula que eu dou, eu tento fazer um exemplo levemente diferente. Então vamos avacalhar, vamos botar uns 100 metros por segundo aqui de lançamento, 360 km por hora, foguete. E eu fiz esse lançamento com um ângulo de 37 graus com horizontal. E eu quero saber tudo. Quais são as perguntas clássicas numa situação dessa? Legal, altura máxima, Hmax. A distância que ele vai atingir o chão, né? Bum, bateu no chão. Qual é o alcance, então? Alcance. O que mais? O tempo poderia
ser o tempo para atingir a altura máxima, THmax, poderia ser o tempo total. Outra pergunta clássica, que velocidade que o objeto tem na altura máxima, VHmax, velocidade na altura máxima, ou qual é a velocidade que ele atinge o solo, qual é a velocidade resultante na hora do impacto contra o solo. São as perguntas clássicas. Essa questão, sempre que tu for encarar uma questão dessa, tu começa decompondo. Pontilhada paralela, V0x, pontilhada paralela, V0y. V0x é igual a V0, entre o vetor e o original está com o ângulo cosseno de 37. V0x é, o vetor vale 100, o original, vai ter uma tabelinha, né, fornecendo o cosseno de 37 como 0,8 aproximadamente. V0x deu 80 metros por segundo. Galera, como essa velocidade é na horizontal, enquanto tu caminha na horizontal, tu não sente a gravidade te empurrando para frente. Portanto, tens que intuir que essa velocidade vai ser constante do início ao fim. Ou seja, no eixo x a aceleração é zero, a gravidade não te empurra para frente quando estás caminhando na horizontal. E já dá para calcular o V0y. V0y é V0, entre a componente e o vetor original está sem ângulo, basta multiplicar pelo seno do ângulo fornecido. V0y é 100 vezes, eles forneceriam para vocês que o seno de 37 é 0,6. Tem grande chance de esse valor cair no teu vestibular, tá? Que são valores bonitos a gente usar no vestibular, honestos e bonitos. Ah, cuidado, hein? No eixo y a aceleração é a própria aceleração da gravidade, geralmente 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, se é mais ou menos, é tu que vai decidir. Esse é o módulo da aceleração. Feita a decomposição, pense separadamente no eixo y e separadamente no eixo x, princípio de Galileu. É isso que vai fazer a gente matar a questão. Dica importante, sempre comece com o tempo total ou com o tempo para atingir a altura máxima. Isso vai facilitar a tua vida enormemente. E o tempo é sempre calculado através do eixo y. Sempre. Quais são as equações que nós temos mesmo para a cinemática? Equação horária da posição, equação horária da velocidade e equação de Torricelli. Qual que vocês acham que eu devo usar para calcular o tempo que o cara fica no ar? Será que Torricelli é uma boa? Torricelli não tem tempo, né? Então não vai ser uma boa. Ou eu vou pegar essa equação ou essa. E olha que beleza se eu uso a equação horária da velocidade. O que acontece mesmo com a velocidade no eixo y quando o cara atinge a altura máxima? Ele zera, a velocidade é zero na altura máxima. O valor da velocidade no eixo y, 60. Se eu disse que para cima é mais 60, a gravidade que atua para baixo? Menos 10. Mais 60 passa para lá, menos 60, está multiplicando, passa dividindo, na divisão menos com menos é mais. 6 segundos para atingir a altura máxima. THmax, altura em inglês, né? 6 segundos. Então qual é o tempo total? O tempo que ele demorou para subir vai ser o mesmo tempo que ele demorou para descer, né? A não ser que a Terra pense, na descida eu vou puxar com mais força. Mas não faz sentido, a Terra não pensa, a gravitação é a mesma na subida e na descida, tempo total 12 segundos. Tu vê que tranquilidade, né? A gente usou lançamento vertical. Depois, a altura máxima. Ou eu uso a equação de Torricelli para descobrir quanto que ele subiu, ou eu uso a equação horária da posição para descobrir o quanto ele subiu. Tanto faz. Vou usar essa aqui, ó. Posição final é igual. Vou chamar de zero a posição inicial. Quando ele foi lançado, ele tinha uma velocidade vertical de 60. Ele ficou 12 segundos, não, ficou 6 segundos para atingir a altura máxima. A aceleração da gravidade, nós estamos usando menos 10, já que para cima eu estou dizendo que é mais. Ele ficou 6 segundos para atingir a altura máxima sobre 2. Posição final, 6 vezes 6, 36, 360. Mais com menos é menos. 6 vezes 6, 36,
10, 360, dividido por 2, 180. E 360 menos 180, 180 metros. Essa vai ser a altura máxima. Hmax igual a 180 metros. Achamos a altura máxima. Outra, quando esse cara atingir essa altura máxima, a velocidade y dele vai ser zero, porque ele parou de subir e vai começar a descer. Aqui antes a velocidade y dele já era pequenininha, o Vy, depois a velocidade dele também vai ser pequenininha para baixo, o Vy. A velocidade Vx dele era sempre a mesma do início, porque na horizontal a velocidade não muda, independência dos movimentos. Logo, na altura máxima, a única velocidade que resta para o cara é a velocidade do eixo x. Portanto, o V0x vai ser o V da altura máxima. Então eu já sabia desde o começo, 80 metros por segundo. A velocidade com que o cara chega é exatamente a velocidade com que o cara sai em módulo. Claro que o vetor velocidade, né, a velocidade final, vai apontar num sentido diferente da velocidade inicial. Mas o módulo da velocidade resultante sempre será o mesmo da velocidade de lançamento, 100 metros por segundo. Afinal, estamos desprezando a resistência do ar. E no eixo X, galera, só sobrou para a gente calcular o alcance. E cuidado, gente, no eixo X a aceleração é zero. Então, se eu pegar a equação horária da posição, eu tenho que entender que a parte do AT ao quadrado sobre 2 vai zerar. Posição inicial, posso dizer que era zero a posição inicial do cara. Velocidade que ele tinha no eixo X era sempre 80. E quanto tempo ele ficou avançando até bater no chão? Os 12 segundos. D é igual 8 vezes 12, 80 mais 16, 96, com o zero, ó, vai dar para jogar bomba a 1 km de distância quase. 960 metros. Lançamento oblíquo. Fica calmo, decompõe a velocidade e pensa separadamente no eixo Y, que é um lançamento vertical simples, usando as mesmas equações de movimento que a gente sempre usou. Na vertical, tu calcula o tempo de queda. Usando esse tempo, tu vai para a horizontal. Na horizontal, o movimento é bem mais simples, a aceleração é zero. Sempre tu usa a equação. Poderia até usar a velocidade igual a distância sobre tempo, se quisesse, né? Afinal, esta fórmula é que deu origem a essa, né? Então, tu vê. O segredo é aplicar o princípio de Galileu, o fato de movimento na horizontal e movimento na vertical serem independentes. A independência dos movimentos na vertical e na horizontal é chamada de princípio de Galileu. Agora sim, cara, agora eu diria que com esse exemplo tu pode detonar quaisquer questões de lançamento oblíquo. Apareceu o lançamento oblíquo, pode arriscar, usando essas ideias. Haverão questões muito mais elaboradas, é claro, que vão dar uma dorzinha de cabeça, mas a maioria vai ser resolutível com esse processo aí de decomposição dos movimentos. O erro mais comum é a galera usar a velocidade inicial como 100, seja no eixo X ou no eixo Y, isso tu nunca vai poder fazer. Ou usar aceleração no eixo X, que não existe, só tu lembrar quando tu caminha na rua na horizontal. Show de bola, agora sim, agora eu acho que eu estou preparado para resolver a questão que o amigo me pediu e depois que o colega pediu, vamos lá.